posse, né? E eles pararam por 3 dias e os príncipes deram ordem que quando eles vissem a arca do concerto, eles deviam segui-la. Essa era a primeira ordem dos príncipes judeus para o povo. Não siga enquanto vocês não prestarem atenção e não verem que a arca está na frente de vocês. Vocês sabem que a arca ela era levada pelos sacerdotes, elas tinham que ser levadas nos ombros, né? E eles deveriam manter uma certa distância, porque não eram só, eram muitos, né? Então, eles deveriam manter uma certa distância da arca para que eles pudessem ver aonde ela estava indo, o caminho que ela estava seguindo, e eles deveriam deveriam observar o movimento da arca para que eles pudessem ir, para que eles pudessem andar, né? E uma coisa muito importante é que essa lição do povo judeu, que passou há milhares de anos atrás, ela é tão viva para nós hoje, o Israel de Deus, né? O Israel que Deus trouxe, nós como igreja, como povo, que essa ordem de Deus é a mesma para nós. Nós não temos condição de caminhar, e principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, no nível de guerra, de luta espiritual, no nível de pressão em que o mundo vem fazendo contra a própria palavra de Deus, contra os próprios cristãos, nós não temos condição de avançar um passo sem ser olhando para a arca. Olhando, porque a arca era o quê? Era o lugar da presença de Deus. E da mesma forma hoje, você pode avançar, você vai avançar, você não vai parar, mas teu olhar tem que ser fixo. Aonde Deus está movendo? Para onde Deus está dirigindo? Para onde os sacerdotes estão levando a arca? E aí você vai dizer assim, pastora, mas daquele momento para os sacerdotes de hoje, há uma distância muito longa. Deixa eu dizer para você, o Deus que fez o povo passar aqui a pé enxuto é o Deus que está levantando sacerdotes para este tempo, comprometidos com a sua palavra, com a obediência, com a santidade e que sabe onde o povo tem que ir, tem que passar. Eu creio nisso. E, além do mais, você individualmente, depois da graça, depois de Jesus, você foi levantado rei e sacerdote da sua casa, da sua família. Você é um sacerdote, você carrega unção, você carrega disposição espiritual para conduzir aqueles que estão com você. Então, não fique esperando só nesse sacerdote aqui, não. Porque tem o seu sacerdócio. Ele é diário, ele é de todo dia, ele é para todos os que estão à sua volta. Como pai, como marido, você é sacerdote. Como esposa também. Todos nós fomos levantados reis e sacerdotes, segundo a vontade do nosso Deus. Então, caminhe olhando na direção da arca. Essa era a primeira ordem para o povo antes deles atravessarem o Jordão, né? E eles tinham que olhar, eles estavam, né? E nós estamos hoje também, às portas de um grande avivamento. Quem espera? Quem acredita? Quem crê? Eu creio. E não pense você que esse avivamento, ele vai começar com um grande barulho, com uma grande multidão. O avivamento, a primeira característica dele é coração arrependido, voltado para o Senhor em santidade. Isso se já está na sua casa, meu irmão, minha irmã, já começou o avivamento lá. Deus está vendo todo o coração que se volta para Ele em arrependimento, em santificação, pode ter certeza, às vezes no silêncio do teu quarto, clamando a Deus por mudança no seu coração, naquele lugar onde precisa ser tocado, aí está o verdadeiro e real avivamento. É isso que o Espírito Santo tem falado comigo todos os dias. Então, e esse avivamento não é pela força. Quando Deus mostra para os príncipes do povo judeu e manda que eles olhem para a arca, é para que eles entendessem que eles iriam passar por um grande milagre ali. Mas ali não havia força deles. A força, o poder para o milagre, ela vem totalmente do nosso Deus. Ela vem do alto. E o povo precisava compreender isso. E também esse descanso
que eles deveriam, e essa parada que eles deveriam dar e olhar para a arca, isso aponta para o descanso sabático. E o descanso sabático para o judeu era realmente a guarda do sábado. Mas o mais importante do descanso sabático é que ele apontava para Jesus, que é o meu e o seu descanso. Nós já entramos no sábado, nós guardamos o sábado todo dia, porque encontramos Jesus, que é o descanso para a nossa alma. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Descanso de Jesus para as nossas almas. Então, eles tinham que entender isso. E aí ele disse assim, para que saibais qual o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. O caminho de Deus para o milagre, você nunca sabe qual é. Eu não sei, você não sabe, mas eu não estou preocupada com ele. Eu tenho que continuar olhando para a arca, porque eu sei que ele tem um caminho melhor do que o meu, melhor do que o seu. Porque milagre de Deus, você não tem explicação, ele não tem lógica humana, a lógica é dele. Então, quando ele fala para parar, para olhar em direção à arca, ele estava falando disso para o povo aprender a descansar na dependência de Deus. Vocês sabiam que essa eu estou falando de mim mesma, é uma das maiores dificuldades do ser humano. E principalmente nessa época que nós vivemos, que é uma época que pega o ego humano e coloca ele entronizado acima das coisas. Você tem que ser o melhor, você tem que despontar. Você pode despontar, você pode ser o melhor, você pode ser o mais inteligente. Mas quando se trata de caminhar com Deus e de compreender a vontade de Deus, você tem que ser como uma criança dependente dele, totalmente esperançoso nele, totalmente sabendo que sem ele você não vai a lugar nenhum e você não pode nada sem ele. Então, o povo judeu, quando está diante daquele lugar para atravessar o Jordão, tem lições preciosas para esse milagre que Deus vai ensinando, né? Então, o avivamento, eles estavam ali à porta de um grande milagre. Nós estamos, porque avivamento vem com arrependimento, confissão de pecado e grandes milagres. Isso vai começar a acontecer. Isso já está acontecendo. Já tenho visto com esses olhos e vou ver mais, porque eu creio no Deus que prometeu para mim e para você. Avivamento é acompanhado também de grandes milagres, não é? E eu vejo no livro de João, você conhece esse texto, João 3:8, quando Jesus conversa com Nicodemos, falando do maior milagre, que é o novo nascimento, e Nicodemos, um príncipe do judeu, mas não havia tido ainda para ele a revelação. Jesus disse assim, olha, o vento assopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito de Deus. Quem está disposto hoje a se entregar, a se deixar ser guiado, ser dirigido pelo Senhor, nesse vento maravilhoso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Com Jesus, às vezes a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a pouco, mas eu sei de uma coisa, o que vai acontecer daqui a pouco, se é com Jesus, é o melhor para a sua vida, é o melhor para mim, é o melhor para você. Entenda isso. É essa que é a metáfora do vento do Espírito. Se você é uma pessoa que se deixa conduzir pelo Espírito de Deus, saiba de uma coisa, você não vai para lugar ruim, você não vai acabar em coisas erradas, você não vai acabar em tragédia, porque o Espírito de Deus veio para te dar vida e vida com abundância. É isso que a palavra mostra para nós. Confie nisso nesta noite. O povo aqui estava às portas de um grande milagre, de uma travessia impressionante. Eu fico impressionada com água, não sei se você se impressiona. Eu me impressiono muito com o mar. Eu sou de um lugar que não tem mar. O mar é incrível. A primeira vez que eu vi o mar, depois de ser extasiada com a beleza do mar, eu tive medo. Eu disse, uau, que coisa poderosa, que onda gigante, que imensidão de água, né? Eu que era acostumada a ver rios e córregos, quando eu vi o mar eu me impressionei, né? Pastor Edson até hoje faz uma piada lá na minha terra, dizendo para eles assim, que quando eu cheguei aqui, que eu vi o mar, eu disse assim, nossa, que corgão, porque eu ainda estava com sotaque de Goiás, né? Eu sempre desminto ele, mas o povo acreditou nessa mentira que ele contou de mim. Vocês acreditam que eu, uma pessoa inteligente, fui classificar o mar como um corgão? Mas ele diz isso, né? Então, a água é uma coisa que impressiona, tanto numa proporção gigante,
como um pingo. Lá em casa, um dia, nós acabamos de decorar a casa, uma casa grande que mudamos aqui para baixo. Quando eu vejo um pingo em cima da mesa da sala de jantar, e eu disse, Jesus, não acredito, um buraco no gesso, e vamos procurar de onde vinha aquele pingo. Do banheiro não era, não sei de onde era, um estrago. Fomos descobrir que o cara, ao furar um armário para botar uma prateleira, furou o duto do ar-condicionado, e aquele duto caminhou, atravessou concreto, segunda laje, atravessou gesso e bateu em cima da mesa de jantar. Resultado, um buraco gigante para poder descobrir onde estava a água. A água tem um poder incrível, seja em grande proporção, seja em pequena proporção, certo? E aqui esse povo estava diante desta coisa. O Jordão estava transbordando pelas suas ribanceiras. Não sei se vocês sabem, um rio, quando ele transborda, uma enchente, quando ela é bem significativa, eles mandam, né, mas ninguém obedece, principalmente no Rio de Janeiro. O ideal seria que 6 metros de cada lado de um rio não se construísse nada. Por quê? Exatamente por causa da proporcionalidade da enchente, que quando vem vai subir, vai transbordar e vai inundar a casa que está perto. Então o Jordão estava transbordando pelas suas ribanceiras, né? Era muita água que havia ali. E o povo precisava passar ali. Mas eu pergunto para você, você está diante do Jordão hoje? E o Jordão é problema para quem já havia atravessado o Mar Vermelho a pé enxuto? Para Deus isso é algum problema? Não é problema nenhum. Não tem água, não tem fogo, não tem ar, não tem terra que paralisa a promessa do nosso Deus quando Ele tem na sua vida, na minha vida. Não tem nada, por isso confie na promessa. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui hoje tem uma promessa de Deus. Não pense que ela foi esquecida. Deus não esquece das suas promessas. Jamais, jamais. Deus é Pai que sabe o coração, a necessidade dos seus filhos. E se a promessa está tardando, e se essa oração está demorando a ser respondida, saiba que ela será respondida no momento em que você estará muito melhor, muito mais maduro, muito mais capaz para usufruir as bênçãos da promessa que virá. É isso que a palavra ensina para mim. Então o povo estava aqui diante desse desafio. E Deus disse para Josué assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Na caminhada rumo à promessa, não há milagre sem santidade. E nem conquista sem seguir a arca da presença de Deus. Não há, não há. Não há, não há, não há. Se milagres vêm de qualquer forma, ou você vai desperdiçar a bênção, ou você vai se estragar você mesmo. Então, a promessa do Senhor, a rota da presença de Deus, a arca era a rota da presença. Você está seguindo essa rota? Pode ter certeza, você está no lugar certo. Você está no caminho certo. E essa mesma ordem foi dada a Moisés lá atrás. Lá quando ele estava recebendo a lei, consagre o povo, coloque limite ao redor do monte. Outra coisa para nós alcançarmos a nossa promessa, para nós vermos o milagre de Deus. Deus está começando a colocar e vai continuar colocando limites de santidade para o povo. Literalmente, fisicamente, quando Deus vem falar com Moisés para estabelecer ali, dar para ele as tábuas da lei, Deus colocou um limite no entorno do monte, onde a presença dele estaria para falar com Moisés. Por quê? Porque quem chegasse poderia morrer por causa da santidade de Deus. E deixa eu dizer para você, essa santidade que nós precisamos como noiva de Cristo para subir com Ele, para estar preparado, Deus está começando a colocar os limites. Nós vamos nos aproximar? Vamos. Nós estamos nos aproximando? Estamos. Nós temos Jesus que já pagou o preço? O véu já foi rasgado? Nós temos acesso ao santuário? Tem. Mas tem um limite para a presença e para nós recebermos a presença dele no nosso meio, no nosso coração. Se não houver um limite para a santidade, se não houver limites para nós entendermos o que Deus quer e como Deus é santo,
nós não podemos alcançar e nem podemos nos aproximar. Você acha que se aproxima, mas não se aproximou. Você acha que se aproximou. Se aproximar da igreja, se aproximar da palavra, ainda não é o limite da santidade. O limite da santidade é quando você deixa a palavra entrar dentro de você, deixa ela arrancar dali tudo que não presta, deixa ela tirar dali o velho homem e você vai sendo transformado. E eu sempre disse para vocês e torno a dizer, se um dia você se permitir tanto ser santificado por Deus e você se tornar tão santo aqui, que nada mais aqui fizer sentido para você, Deus vai te arrebatar igual Enoque. E andou Enoque com Deus, de tal forma, tão perto, tão envolvido, que Deus para si o tomou. Então, santifique-se, é a ordem de Deus, consagre o povo, coloque limites. Deus estava preparando. Ali, quando Deus fala com Moisés que ele colocasse limite para o povo se aproximar, na verdade, Deus estava preparando o povo para o padrão de adoração que ele queria do povo no tabernáculo. No lugar da presença dele. Existe um padrão para Deus. Deus, ele é infinito, ele é maravilhoso, ele é amor. Mas as coisas para Deus têm que ser com a mais pura sinceridade. Tem que ser da forma mais sincera possível, senão vai ser lixo. Deus não vai se agradar, Deus não vai aceitar. Então, queridos, entrem no limite de Deus para você, no limite de santidade que Deus está esperando. Então, antes da travessia, eles pararam novamente para ouvir Deus, porque havia perigo. Nesta caminhada para o céu, vai ter momento que Deus vai dizer, parem um pouquinho. E as paradas de Deus, não pense que tem gente que tem um ativismo, né? Um ativismo cristão que acha que servir a Deus é fazer 365 dias por ano, e às vezes não é isso. Muitas vezes Deus está querendo que você pare um pouco, olhe a rota da arca, olhe a rota da presença, identifique o limite de santidade que Ele quer, principalmente se você está no ofício de líder, de sacerdote, de alguma coisa. Deus exige um pouco mais de você, porque você está conduzindo pessoas. Ontem, quando eu estava preparando esta palavra, e hoje, quando eu cheguei aqui, eu falei, Deus, o Senhor sabe que a minha preocupação não é pelas pessoas, mas é acima de tudo. Você, quando lida com a palavra de Deus, você, quando se propõe levar, o que tinha na arca? Tinha os mandamentos, tinha as leis de Deus. E os sacerdotes tinham que levar aqui, ó, no ombro. Então, a lei, esta lei, esses mandamentos estão aqui, ó, no meu, no teu ombro, dos pastores, dos líderes, estão aqui nos nossos ombros. E de todos vocês que são sacerdotes. Com a gente de uma forma mais contundente, mais cobrada, mais... né? Cobrada de Deus por nós. Mas todos vocês carregam aqui, ó, está nos seus ombros a lei de Deus. E esse é o meu temor, esse é o nosso temor. Ela não é qualquer coisa. Ela é fogo consumidor. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Então nós precisamos entender isso. Então Deus disse assim, parem aí. Quando virdes até a borda das águas do Jordão, parareis. Então disse Josué, vinde para cá e ouvi as palavras do Senhor. Nós precisamos, de vez em quando, Senhor, é isso mesmo? Eu pergunto para Deus. Agora eu estou no outro estágio. Senhor, por onde eu vou agora esse ano? O que o Senhor quer para nós aqui esse ano? Me ajuda, Senhor. Ficamos paralisados, demos desculpa para a pandemia. Demos desculpa não, né? A pandemia nos paralisou mesmo, mas agora nós temos que avançar. Nós temos que ir. Porque o Covid não pode nos parar. Nós lemos hoje aqui sobre Paulo, preso, ele disse assim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Que doideira isso, um homem preso, dizer, eu prossigo, eu não olho para trás mais. Você não pode parar. Quem tem Jesus não para nunca. Os milagres não param nunca. O avivamento não para nunca. A transformação não para nunca. O investimento da sua vida não para nunca. Pare, ouça para prosseguir. Então as paradas de Deus muitas vezes é para realinhar e redirecionar o caminho. E Josué recebeu essa ordem, né? Com a ordem e a direção dele. Parou, escutou, já sabe qual é a direção. Já ouviu Deus falar? Deixa eu dizer para vocês. Vocês já prestaram atenção quanto é difícil a gente escutar Deus falar? Porque Ele não fala com uma voz como eu estou falando para vocês. Não. E Ele não fala instantaneamente.
Não, demora. Deus nunca nos responde imediatamente, porque senão nós nos tornamos filhos manhosos, filhos que quer tudo a tempo e a hora. E eu digo sempre que a sociedade atual, este tempo em que nós vivemos, ele conspira contra a fé. Se você vai olhar como é que os nossos irmãos do passado viveram, pastor, os nossos irmãos do passado, não, a fé é a mesma. Só muda algumas estratégias de evangelismo. Mas fé, convicção, santificação, pecado, é o mesmo de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás. É o mesmo de Deus. A Bíblia não mudou nada. Ela é a mesma. Por isso ela tem tanto poder, né? Então nós temos dificuldade de ouvir Deus falar. Porque ele não fala, ele fala nas entrelinhas. Ele fala com uma intuição lá dentro do seu coração. Ele fala quando você tira mais tempo para ouvi-lo. Ele fala quando você tira mais tempo para meditar na palavra. Ele fala quando você está com o coração mais contrito e voltado para ele. É assim que Deus vai falando. Então, muitas vezes, nós estamos totalmente atordoados por tudo aqui nessa terra. E nós temos dificuldade de escutar que Deus está falando conosco. Então, pare. Ouviu Deus falar? Já ouviu? Então vamos, agora vocês podem colocar os pés na água. Vamos atravessar? Vamos atravessar como, pastora? O rio está aí, está transbordando pela ribanceira. Deus ordenou. Tem muita gente que está indo antes da ordem de Deus. Não vá antes da ordem de Deus. Você vai se afogar. Não vá. Agora, com a ordem de Deus, você não vai precisar nem nadar, você vai passar a pé enxuto, porque o Jordão vai se abrir, o Jordão vai parar. E o texto diz que parou e o rio Jordão, ele vai dar no Mar Morto. De onde o povo atravessou até o Mar Morto, teve rio seco. Não tinha uma água, porque Deus fez assim uma parede e as águas ficaram paralisadas assim, num montão. Que poder que Deus tem! Deus tem poder sobre a natureza, Deus tem o poder sobre nossas mentes. E muitas vezes eu fico impressionada como nós não entregamos nossa mente, nosso coração ao trabalho de Deus. Eu faço isso todo dia. Senhor, está aqui. Jesus, olha, Senhor, hoje eu tive esse sentimento. Senhor, hoje eu não gostei disso que eu pensei. Faça isso. Deus está te vendo. Ele te ama. Você é filho amado dele. Mas ele sabe que você não é bonzinho. Você ainda luta com a natureza caída de Adão, pecaminosa. Mas fale. Assim como é difícil você ouvir Deus falar com você, Deus quer que você fale com ele como você está. Como você... É interessante alguns textos na Bíblia, né? Jesus chega para o cego e diz assim: que queres que eu te faça? Ué, Senhor, não é óbvio? Eu sou um cego. Não, Deus, ele respeita nossas individualidades. Por isso você precisa falar com ele. Se você tem algo aí que precisa se libertar, fale com Deus. Ele é o teu pai e ele vai te ouvir. Então, nos momentos turbulentos, né? São propícios para nós desenvolvermos a fé e a maturidade. Você nunca vai desenvolver fé e nem maturidade espiritual balançando na rede e tomando suquinho gelado, como é a minha expressão que vocês sempre conhecem. Não, vai ser em momentos turbulentos que Deus vai ajudar você, fazer com que a sua fé cresça, que a sua fé se fortaleça. Eu posso dizer para vocês de cadeira, não há momentos que eu não tenha aprendido lições com Deus que não forem momentos de lágrima, de dor, de choro, de trabalhar perdão, de caminhar a segunda milha com quem eu não queria mais nem ver perto de mim. Foi esses momentos que Deus disse: é aí que eu quero você. É aí que eu quero que você caminhe, porque eu tenho algo lá na frente que você não vê agora, você não compreende agora, mas você vai compreender depois. Esse é o nosso Deus. E quando você vai entendendo isso, a caminhada vai se tornando mais leve para você. Você para de brigar. Tem crente que briga todo dia com Deus. Questiona todo dia Deus. Questiona todo dia, como pode ser isso? Pare de questionar e diga: Pai, por onde o Senhor quer que eu vá? Aonde está o caminho da arca? Onde está a direção da arca? Da tua presença. É aí que eu quero estar. As coisas vão sendo dirimidas, vão sendo organizadas e Deus vai fazendo você passar no meio das turbulências.
A vida cristã é isso que Deus tem para nós. Ela é uma vida de luta, de batalhas, mas não é para você estar... não. Sempre quando vocês me verem aqui, eu estou sorrindo, né? Não significa que não tenha coisas difíceis, mas o prêmio da soberana vocação de Deus é maior do que essas dificuldades. É maior do que algumas coisas que a gente enfrenta aqui. É muito maior. Então eu estou sorrindo porque a alegria do Senhor é a minha força, é a tua força. Sorria, alegre-se, olhe para frente, porque Ele vai te ajudar. E aí quando ele para, Deus diz assim, disse mais Josué, quando ele pede que o povo pare e olhe. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós, os cananeus, os heteus, os ferezeus, 7 nações mais poderosas do que Israel. Israel não podia um dedinho contra aquelas nações. Aí Josué para o povo e disse, olha para cá, olhe para Deus, siga na direção da arca, vocês vão atravessar, e Deus vai tirar de todo, não vai deixar nada, 7 nações muito mais poderosas do que você. Gente, Israel, vocês sabem que Israel existe como nação por causa da poderosa mão de Deus. Todo mundo, eu fico assim, gente, por que todo mundo fica olhando para Israel querendo destruir? Por que tanto ódio contra Israel? Porque é um povo escolhido por Deus, da mesma forma que você. Você já teve assim ódio barato, de graça, de alguém que só olhou para você e ficou com ódio? Sabe por quê? A presença do Espírito, o vento do Espírito em você incomoda as trevas, incomoda o pecado. E você tem que entender isso e nem ficar com raiva da pessoa, orar por ela. Você tem luz, você está incomodando por causa da luz de Jesus que está em você. Mas quando você entende isso, essa luz te atrai e ela dissipa toda a treva. Então Israel existe hoje no mapa, naquele lugar, por conta da mão poderosa de Deus que disse assim, vocês vão atravessar, eu vou tirar essas nações de diante de vocês e vocês vão possuir essa terra. Possuiu, pronto, acabou. Ninguém tira, já fizeram de tudo, já foi acabada como nação. E só foi acabada por causa do pecado, tá? Por causa do distanciamento. Porque Deus não tinha plano para Israel ser espalhado pelo mundo, não. Não, Deus não tinha. Foi espalhado por causa do pecado. Porque o plano de Deus era maravilhoso. Era estabelecê-los ali e através do estabelecimento deles como nação regida pela mão de Deus, o mundo conhecesse a palavra, conhecesse o governo, conhecesse a justiça, conhecesse a paz. Mas mesmo assim, a promessa de Deus não mudou. Deus continua com a mesma promessa sobre Israel. Deixa eu dizer para você que falhou, que escorregou, que pecou. Deus tem uma promessa e Ele não deu as costas para você não. Ele só está esperando uma ponta de arrependimento no seu coração e que você volte para Ele. Ele vai te receber, sem falar nada do relatório dos anos que você ficou lá fora. Nada disso. Porque é esse Deus que eu conheço, esse Deus que nós conhecemos. E essa promessa se cumpriu. E Ele disse assim, não tente ir na frente da arca. Vejam o que está diante de vocês, versículo 11. A arca da aliança. Pense nisso, o Senhor de toda a terra está atravessando o Jordão diante de você. Meu irmão, ninguém menos do que o Senhor de toda a terra vai na sua frente. Sabia disso? Sabe qual é a grande questão? Porque nós temos dificuldade de ouvir Deus falar. Porque nós não vamos ver com os nossos olhos a presença dEle. Mas você precisa entender que pelo Espírito Santo, que é Deus conosco, Jesus veio, foi e enviou o Espírito. Ele estará convosco todos os dias, constantemente. É o Espírito na sua frente. O Deus de toda a terra passará com vocês. É o Deus de toda a terra que está com você nessa terra, meu irmão. Está escutando isso que eu estou te falando? Não é um santo carregado por mãos, não é uma imagem, não é um homem poderoso, é o Senhor de toda a terra que está na sua frente.
Aplauda ao Senhor, adore a Ele. Você já pensou em que poder nós temos, mas não valorizamos, descremos, desacreditamos muitas vezes, abalamos, amedrontamos, fugimos muitas vezes. Não fuja de ninguém nem de nada, porque o Senhor de toda a terra está com você. Ele vai na sua frente, Ele está na sua casa, Ele mora aqui, olha. Esse corpo é o templo dEle. Por isso nós não fazemos o que queremos com o nosso corpo. Não podemos fazer. De forma alguma Ele habita aqui. Eu tenho que cuidar do meu corpo, porque é o templo que Ele habita. Oh, queridos, você precisa sair daqui hoje com a sua fé renovada em Deus, pelo poder da palavra. Esse texto é lindo demais. Ele não foi para Josué lá na travessia, não. Ele é atual, é para hoje. Você está num mar turbulento de incerteza, de desconstrução de valores, de hedonismo, de culto ao homem, de culto ao ego. Mas eu cultuo ao Senhor de toda a terra. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esta é a minha fé, esta é a nossa fé. Nós vamos chegar lá. Eu quero ver todos vocês nas bodas do Cordeiro. Eu vou vê-los, eu vou vê-los, eu vou vê-los. Talvez eu não esteja mais aqui na igreja, mas eu encontrarei vocês lá no céu. Não esqueça disso. Quem peleja, quem dirige o caminho, quem abre o Jordão, quem faz você passar é Deus, o Senhor de toda a terra. Ah, que coisa linda, que coisa preciosa. Mas nas distrações, com tantas coisas que nós temos hoje em dia, o inimigo quer roubar essa presença de nós, quer roubar de nós essa convicção, quer dizer para você que não vale a pena, quer dizer para você que as igrejas não prestam, todo mundo. Deixa eu dizer para você, a igreja é a noiva querida do Cordeiro, e Jesus está preparando ela, e tudo aquilo que não servir, Ele vai tirar, Ele vai purificar, Ele vai limpar, Ele vai sanar, e vai mudar, e vai levar uma noiva santa e preparada por Ele. Creia nisso, porque eu tenho visto Deus fazer. Ele começou, e Ele está começando nos altares, e você vai ver isso cada vez mais da agora para frente. Não se intimide com escândalos, porque é necessário que eles venham. Sabe por quê? Porque através deles serão limpados, serão purificados, serão renovados, e Deus levantará aqueles que Ele tem que levantar. E se coloque você, Deus quer levantar muitos. Não fique pensando que isso é prerrogativa de gente especial, não. Eu não sou nem um pouquinho especial. Não, não, não. Eu sou uma pessoa tímida, medrosa, temerosa, que achava que eu não podia nada. Mas Deus disse, você vai por aqui, você vai fazer isso, vai acontecer isso. E está acontecendo, porque Ele é Deus. Não é pela força desse braço, porque esse braço não tem força nenhuma, mas é porque eu seguro todo dia nas mãos dele e disse, eu posso ir, Senhor? A arca está aí na minha frente, então eu vou, contigo eu vou. Ah, não, Daniel? Então, queridos, isso é para todos vocês. Isso não é prerrogativa de pastor. Vocês são reis e sacerdotes. Jesus conquistou isso na cruz. Lá onde você está, você tem sacerdócio lá, que é conduzir espiritualmente sua casa, conduzir primeiro você, depois sua casa, depois aqueles que se aproximam de você, sua família. É isso é pastorear, isso é levar vidas para Jesus, e Deus está nos chamando para isso. Então não tente ir na frente da arca, a arca tem que estar na frente. Você quer colher frutos, desenvolver a fé e conquistar a vida, conquistar a promessa? Esteja disposto a seguir a presença dEle em santificação em meio a territórios perigosos. Todos nós estamos num território perigoso. Não é o território do Rio de Janeiro. O do Rio de Janeiro é uma violência declarada, né? Eu sou de um estado muito mais calmo, mas é um território perigoso. Onde está o perigo? A filosofia, o poder do inimigo. Não subestime o poder do inimigo. É um ledo engano de muito cristão ficar dizendo chavão para Satanás e achando que o diabo não tem poder. O diabo tem poder, mas eu confio num Deus que tem todo o poder, inclusive de colocá-lo aonde ele tem que ficar.
pelo nome poderoso de Jesus, da vitória conquistada na cruz. Então nós estamos num território perigoso, mas você vai passar, porque você está debaixo da mão do Senhor de toda a terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Vocês pensam que o mundo é dos Illuminatis? Você pensa que o mundo é dos satanistas? O mundo, a terra, tudo isso aqui está na mão do nosso Deus. E a Bíblia vai dizer que a terra é o estrado, o tapete dos seus pés. Ele tem total controle sobre ela. Está nas mãos do nosso Deus. Tudo isso aqui vai ser renovado, porque depois de 7 anos de bodas do Cordeiro, nós voltaremos para cá, para ser príncipes, governar junto com Jesus. Pastora, que isso, pastora? Não estou ouvindo nem falar na volta de Jesus. Mas eu preciso falar, eu tenho que falar. Nós temos que falar, você precisa saber. Ele vai voltar para um reino que vai implantar aqui nessa terra. Tudo isso será transformado. Você imagina o que é aquele canal ali sem poluição? Né? Ele deve ter sido há 70 anos atrás sem poluição. Mas no milênio nós estaremos aqui, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo precioso, e morando aqui com Jesus e governando aqui no novo céu e numa nova terra. Então, queridos, firme os pés, olhe para a arca, a vitória estará do outro lado te esperando. Você passará a pé enxuto, e quando você passa, olhando para Deus, em santificação, seguindo o caminho da arca, sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu com o povo judeu? Os inimigos respeitaram ele. Depois vocês leiam Josué e vocês vão ver. O povo ouvia falar do que Deus havia. Olha, quando os espias vão lá olhar a terra, né, ela aceita que eles entrem, porque ela foi tomada por um temor, porque ela viu que Deus havia feito com eles. Havia um temor. Quando o milagre de Deus, quando a promessa de Deus cumpre na nossa vida, isso gera temor em quem está nos vendo, em quem está nos contemplando. Sabe aquela coisa? A pessoa que tem, às vezes, raiva de você, que odeia quando você canta um louvor ou bota um louvor na tua casa, mas na hora que o calo aperta, o primeiro que chama é você. Entende? E você não pode fazer cara feia, não. Abra a porta, receba com amor, ore por ele e Deus vai transformá-lo. Pelo seu amor, pelo seu acolhimento. Você tem mais, você tem o que o outro não tem. Então é assim que Deus quer te usar, desta forma. Vocês passarão a pé enxuto e o inimigo vai te respeitar. Deus quer enviar uma profusão do Espírito Santo nesse tempo sobre nós. Mas você precisa querer, você precisa desejar isso. Deus tem um rio de vida, rio de cura para nós. Ele quer enviar isso para nós. Eu gosto muito da passagem de Ezequiel 47, que diz que Ezequiel via um rio, né? E o rio, as águas davam nos tornozelos, depois dava nos joelhos, depois ele não pôde medir mais porque ele tinha que nadar. E parece incrível, né? Quando nós achamos assim, poxa, que maravilha. Eu quero essa profusão do Espírito a ponto de eu nadar. Ok, mas tem uma coisa que é muito interessante. Você, enquanto você está com o pé no chão, né? Quem tem medo de água sabe disso. Enquanto você tem pé, você alcança pé, ótimo, estou seguro. Mas você que não sabe nadar, você já pegou um dia que não alcançou mais? Ou foi indo para o mar e que viu que alguém teve que te puxar para trás? É isso, esse rio aqui que Deus quer, ó. Nadar significa eu estou entregue. Eu não sou mais dono de mim. Eu tenho que me deixar levar. É o Senhor que vai me conduzir. É o Espírito que vai me dirigir. Essa é a água que passou dos joelhos, ó. Se você tem que nadar, se você quer nadar nos rios do Espírito, se entregue na presença do Senhor. Ele vai te levar. Ele que vai te levar. Não tem correnteza que vai te destruir. Mas nadar, chegar nesse nível do Espírito agir em nós, significa uma entrega plena, total, sem restrição. Você não será um crente verdadeiro enquanto você tiver áreas da sua vida que você diz assim, não, aqui eu ainda sou do meu jeito. Aqui eu ainda faço do meu jeito. Não, não, não. O crente morreu para o mundo. Você morreu. A Márcia velha morreu. Eu sou de Jesus. Então, mente, espírito, alma, corpo, comportamento, vida, tudo, relacionamento, tem que estar sendo passado pelo prumo de Deus. É isso. Então, que esse rio venha, né? Que esse rio venha sobre nós. Pise nas águas e Deus fará você tirar do fundo do mar um legado para as futuras gerações.
Olha que coisa incrível que aconteceu lá no Jordão. Quando eles passaram a pé enxuto, Deus mandou que Josué pegasse 12 homens, um de cada tribo, e disse assim: cada um pegue uma pedra e coloque sobre os ombros, do fundo do rio. As grandes experiências com Deus são profundas. Mas as experiências mais profundas é que dão legados para os meus filhos, para as suas gerações. Aí Deus diz: cada um pegue uma pedra, porque quando perguntarem seus filhos lá nas próximas gerações: o que é isso? Que pedra é essa, Erison? Deus nos fez passar a pé enxuto, abriu o Jordão, as águas ficaram paradas e nós atravessamos para conquistar Canaã. Oh, queridos, você não sabe o tanto de legado que Deus tem para você cavar, para você pegar. Mas muitas vezes nós não passamos pelo processo. Nós queremos um milagre assim, pá, sabe? Aquele milagre de flash, tchup, rapidinho. Não, não, não. A fé conspira contra isso e isso conspira contra a fé. A fé tem processo, a promessa tem processo. Se não passar pelo processo, você volta para entender o propósito. Não é? Tem até uma mensagem do pastor Léo Mariano, que é 4 P's. Deus fez uma promessa, para ela você precisa passar por um processo. Se você não alcançar a promessa, tem um propósito. Deus faz promessa porque tem um propósito, né? E o propósito tem que passar por um processo. Se você não passa pelo processo, você retorna para o propósito, porque senão você não alcança a promessa. É assim, né? Não é assim, ó. Não é assim. Mas eu digo algo para você. Pergunta se nesses 57 anos eu quero voltar atrás. Ou eu desanimei pelos processos que Deus me fez passar. Não. Eu estou mais animada. Parece que vou chegar aos 60, aí eu já estou planejando mais coisa do que eu planejava quando 40. Deus quer te dar esse espírito excelente como Caleb. Caleb, depois de muitos anos, né? A terra do inimigo Deus deu para ele, porque Caleb tinha um espírito excelente nele. Foi ele que foi lá espiar a terra. E todo mundo voltou. Ai, nossa, tem muito gigante. Nós somos como gafanhoto aos olhos dele. E aí Caleb disse: não, o Senhor vai nos dar a terra. É promessa dele. Então não vamos desanimar. Deus tem promessa para você. Deus tem bênção para você. Passai adiante da arca, no meio do Jordão, e leve cada uma pedra, para que isso seja sinal entre vós e vossos filhos, no futuro perguntarem: que significam essas pedras? Então lhes direis: as águas do Jordão se separaram pela poderosa mão de Deus. Então, queridos, nós só vamos deixar marcas em nossas gerações se formos ousados. Essa palavra é muito em moda hoje, ousadia, empoderamento. Mas ousados, você só vai deixar marca para as próximas gerações se você for ousado em santificar-se, manter os olhos na arca, que é onde está a presença do seu Deus. Essa é a sua ousadia. Quem quer ser ousado em santificação? Pastor, isso dá muito trabalho. É para isso que Deus te chamou. Seja ousado. A pessoa que se entrega total, você pensa que você é um fraco? Não, você é um ousado. Você é um ousado. Você se entregou. Meu desejo, minha vontade, minhas leis, minhas normas, minhas regras, meu currículo, meu isso, meu aquilo. Eu entrego tudo isso para ti, Jesus. Usa para a tua glória. Essa é a forma de Deus. Deus disse para Josué assim: olha, você vai passar e eu vou engrandecer você diante do povo, como eu engrandeci Moisés, para que eles saibam que eu fiz. Deus engrandece você para mostrar o poder dele, se ele tiver que engrandecer. E você precisa entender isso. Nunca ache que você chegou a algum lugar por você. Você chegou porque seus olhos estavam fixos na presença dele. E para finalizar, eu queria te dizer algo. Deus quer nos conceder derramamento de poder, de manifestação de milagre, mas é necessário que ele corrija coisas para um fluir dentro dos seus limites. Senão, uma inundação pode destruir tudo. O Jordão estava transbordando para as ribanceiras, tá? E a inundação e o poder do Espírito, se não estiver dentro dos limites que Deus propõe,
pode estragar tudo. Porque as pessoas começam a confundir. Deus dá poder para quem sabe que não tem poder nenhum e que não vai usar esse poder a não ser para a glória dele. Então, nesse tempo é um tempo de alinhamento. Deus está fazendo isso. Porque já foi dado poder, já foi dado dons, e muita gente estragou, fez bagunça, escandalizou, ganhou dinheiro com poder. Poder de Deus é para retribuir a Ele mesmo a glória, a honra, o louvor, porque vem dele, só Ele pode dar. Deus está alinhando isto. Coloque isso no seu coração. Nesse alinhamento é tempo de você aprender a ouvir a voz de Deus. Porque muito está se falando, mas nem tudo é de Deus e nem tudo é Deus. Mas aquele que tem sensibilidade vai ouvir, vai entender, vai compreender. Aquele que quer manter-se em santificação vai saber quando é Deus que está falando, quando é o homem que está falando, quando vem de Deus a proposta e quando a proposta não é de Deus. Esse é um tempo disso. E compreender que o mover do Espírito glorifica e mostra Jesus e não o homem. Todo poder que eu quero ou que eu estou pedindo para Deus é para glorificar o nome de Jesus. É para pregar o evangelho para o cansado, para o oprimido, para aquele que está com a alma aflita. É para isso. E finalizando, querem pisar nas águas? Pronto para atravessar? Quem quer? Quem quer? Levante a sua mão, mesmo que você está com medo. Mesmo que você tenha medo de água, levante a sua mão. Mesmo que você não saiba nadar, levante a sua mão. Quem vai passar contigo é Jesus. É pelo poder dele, é pelo poder do Espírito Santo. Vamos pisar nesta água em nome de Jesus. Quando os sacerdotes colocaram o pé, o Jordão transbordando, Deus fez isso, ó. A água parou de um lado para o outro. O poder do pé do sacerdote? Não. O poder da santificação, o poder de estar olhando para a arca, o poder da presença de Deus com eles. Foi isso que fez as águas do Jordão pararem num montão de um lado só. Foi isso, e você precisa entender isso. Deixa eu dizer algo para você, muito significativo, para nós fecharmos. Dentro da arca da aliança, havia 4 coisas que Deus mandou que fosse colocada. Havia as tábuas da lei, do mandamento, que Deus deu a Moisés. Havia uma cópia da lei que Deus havia dado durante todo o êxodo, até chegar lá em Deuteronômio, até na conquista da terra. Tudo, Deus mandou que fizesse uma cópia e colocasse do lado. Havia um pote de maná, do maná, que eles passaram 40 anos no deserto, sendo alimentados pelo maná. E havia a vara de Arão que floresceu. E aqui nós temos 4 lições preciosas. Cada uma delas dá uma mensagem, mas eu vou resumir em 2 minutos para vocês, né? As tábuas da lei. Nós não vamos alcançar, nós não vamos atravessar, nós não vamos ver milagre, nós não vamos experimentar o melhor de Deus, do Espírito Santo, sem uma volta ferrenha, fiel à lei e aos mandamentos de Deus. Não vai, não vai. Não existe avivamento sem um retorno para a palavra. Você vai ver isso em Esdras, você vai ver isso em Neemias, você vai ver isso todo momento em que Israel estava derrubado espiritualmente. A primeira coisa que acontecia era um retorno para a palavra, amor à palavra, né? Meditar na palavra, deixar a palavra entrar em mim, deixar a palavra me transformar. Então as tábuas da lei estavam ali dentro, uma cópia da lei feita por Moisés, porque era toda aquela lei social, lei cerimonial, tudo que Deus exigiu do povo estava nessa cópia aí. Também, os mandamentos de Deus. Nós estamos falando aqui já há alguns dias sobre fruto do Espírito, né? Por que isso? Porque o fruto do Espírito é aquilo que te capacita a entrar no céu. Todas aquelas qualidades maravilhosas. Um pote do maná só vai atravessar deserto, só vai atravessar o Jordão, só vai entrar na terra prometida quem aprende a depender da provisão de Deus. E quando eu falo de provisão hoje, eu não estou falando literalmente de provisão de comida, que comida, graças a Deus você tem, nós temos. Eu estou falando de dependência total, espiritual, emocional dele. As mentes hoje estão turbadas, mas eu tenho uma mente a quem recorrer, a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo.
Por mais que façam confusão com ideologia, com tudo, você tem a mente de Cristo. Eu tenho uma palavra que norteia a minha mente. Eu tenho uma mente saudável porque eu observo os teus mandamentos. Um pote de maná e a vara de Arão é outra coisa que Deus vai sanar nesse tempo de alinhamento. A vara de Arão foi um momento em que Deus se irou tanto com a murmuração do povo, ficou tão irado com a murmuração do povo, que Deus disse para Moisés assim: eu vou destruir. Começou lá com Corá, Datã e Abirão, que rebelaram lá contra Moisés. Deus disse: eu vou destruir, manda sair da casa deles porque eu vou destruir. Aí Deus abriu a terra e todos caíram ali dentro. E depois mais 700 morreram naquele dia. E aí quando o povo ficou apavorado com a santidade de Deus, Deus disse assim: pegue 12 varas, uma para cada família das tribos de Israel, e coloque diante da arca do testemunho. A vara que florescer, essa é a que eu me agradei dela. Este é o que está em santificação, este é o que está me ouvindo, este é o que está me servindo. E a vara de Arão floresceu. E aí significa que Arão foi aquele que agradou a Deus em santidade e santificação. Deus mandou pegar a vara e colocar dentro da arca, para que o povo lembrasse que as murmurações, as reclamações contra os líderes que Deus havia levantado, fizeram com que muitos prostrassem ali naquele caminho no deserto. Então, queridos, nós temos que aprender a ser gratos a Deus. Nós temos que aprender a adorar a Deus e não murmurar e não reclamar. Pare de reclamar, pare de murmurar. Sempre que está ruim para você, tem alguém mais ruim do que você, pior do que você. Sempre que você está doente, tem uma doença pior do que a sua. Então comece a adorar a Deus. Não deixe a reclamação tomar conta. Você precisa desenvolver amor à palavra, amor às leis de Deus. Você precisa dependência de Deus. E você precisa confiar nele sem reclamar, entender o plano, entender o processo, entender que o deserto, depois do deserto vinha a terra prometida. Deus não leva filho seu para o deserto para matá-lo. Não, Deus só leva você ou permite o deserto vir para que você saia dali muito mais forte, muito mais experiente do que você entrou. E aprendendo o que é depender de Deus. Então não reclame. Essas 4 coisas estavam dentro da arca. E é nisso que você tem que mirar. É nisso que tem que estar o seu olhar. Em nome de Jesus, receba essa palavra hoje no seu coração. Que o Espírito Santo possa aplicá-la no seu coração. Fique de pé. Fiquemos de pé. Espírito Santo. Confia, calma a tua alma. Confia e saiba que Ele é Deus. Confia, tudo já vai passar. Confia, Ele é contigo. Confia e use a tua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare de adorar, não pare de lutar. O Senhor regará a tua fé. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. A esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. E confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. E a esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. Não pare de acreditar. Creia. Creia, 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 porque o Senhor vai te conduzir. O Senhor vai passar por você. Eu quero orar com você agora. Quem está aqui hoje, que recebeu essa palavra, coloque a mão no seu coração. A palavra, sempre quando ela é ministrada, Deus, ela nunca volta vazia. E Deus aplica de várias formas para cada pessoa, porque Ele conhece cada um.
E eu quero orar hoje, porque Deus vai levantar pessoas ungidas. Ele quer levantar para esse tempo, para crer nos milagres e se dispor a atravessar. Deus, eu quero em nome de Jesus orar agora por todos os teus filhos que ouviram esta palavra. Eu sei, Senhor, que tu está preparando o teu povo e a tua igreja. E nós viveremos muitos milagres, Senhor, muitas maravilhas. Não para dizer que temos poder, mas para que o teu nome seja glorificado, o teu nome seja honrado na terra e muitas vidas venham te aceitar, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te pedir por cada coração que hoje está renovando a aliança contigo. Corações feridos, corações machucados, corações decepcionados, Deus. Por tantas coisas, Deus, que o Senhor conhece. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que nunca decepciona. O Senhor é um Deus que tem a melhor das disposições para nos orientar no caminho, para nos orientar na caminhada, para mostrar a tua vontade, o teu querer. E eu oro pelos teus filhos nesta hora e te peço que o teu Espírito traga um bálsamo e que aqueles que um dia foi chamado, se por acaso enterraram seus talentos, que eles se disponham hoje, porque o Senhor quer usá-los neste tempo. O Senhor quer operar através deles sinais e maravilhas, Pai. Eu abençoo o teu povo em nome de Jesus. Que esta palavra fique nos nossos corações e nas nossas mentes, porque é o teu Espírito que aplica e que convence o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.